A primeira semana de Roland Garros chegou ao fim, então vamos falar um pouco das coisas que aconteceram no torneio até agora? Nesse vídeo nós vamos falar de 4 assuntos principais. As maiores surpresas do torneio, vamos falar da campanha do João Fonseca, vamos falar da polêmica das mulheres na sessão noturna e, claro, a gente vai falar de quem vai ser o campeão depois de assistir os jogadores jogar na França por uma semana. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do tênis. Não custa nada para vocês e me ajuda muito a crescer aqui no YouTube e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E agora, sem mais delongas, vem comigo para mais um episódio de Bate Pronto. Roland Garros tem sido um torneio cheio de surpresas até agora. Mas na minha opinião, esses 4 jogadores foram as maiores surpresas do torneio até agora. O primeiro deles é o cazaque Alexander Bublik. O Bublik vem fazendo provavelmente a melhor semana da carreira dele até agora. E isso é mais surpresa porque o cazaque não vinha bem essa temporada. Ele não estava conseguindo engatar boas sequências de resultado com consistência nem no circuito Challenger. E após sua vitória contra o Jack Draper essa semana, ele confessou que não sabia o que ia ser da carreira dele se ele perdesse aqui em Roland Garros muito cedo. Porque ele confessou que todos os pontos que estão segurando ele dentro dos 100 primeiros tenistas do mundo estão concentrados agora, nessa semana em Wimbledon. A segunda maior surpresa positiva do torneio, na minha opinião, foi o Frances Tiafoe. O americano fez uma sequência excelente no torneio até aqui. E apesar de ter sido eliminado pelo Lorenzo Musetti, que vem jogando muito tênis no Saibro atualmente, eu acho que a semana do americano foi muito positiva. Principalmente porque ele vem fazendo um ano de altos e baixos, e eu acho que esses pontos em Roland Garros devem dar um respiro para ele, posicioná-lo bem no ranking e provavelmente vão dar uma confiança para a sequência da temporada. A terceira surpresa não é tão surpresa, mas a gente tem que falar da campanha que está fazendo o Novak Djokovic. O sérvio definitivamente não vem fazendo bom ano, e desde o Australian Open a temporada dele vinha sendo mais de baixas do que de altas. Até porque, com a exceção de Miami, o Djokovic não tinha passado da terceira rodada em nenhum outro torneio da temporada. Mas como o sérvio gosta de surpreender a gente, na semana antes de Roland Garros, ele foi campeão em Genebra e até o final dessa primeira semana não perdeu um set no Saibro francês ainda. Aí, claro, de quebra, ele se juntou a Nadal e se tornou o segundo homem a ter mais de 100 vitórias em Roland Garros. Mas é claro que a maior surpresa do torneio veio na chave feminina. Eu tô falando da francesa Louise Bosson. A tenista atualmente ranqueada como 361 do mundo, eliminou a número 3 Jessie Pegula hoje. E sinceramente foi uma atuação bem convincente. Eu acho que mais de tudo a gente tem que conversar de como a posição foi uma história de superação nesse torneio. Porque ano passado, uma semana antes de jogar Roland Garros, ela rompeu o ligamento cruzado do joelho e teve que passar 9 meses afastada das quadras. E esse ano a francesa não vinha bem, obviamente, ela ficou lesionada por muito tempo. Mas ela acabou encontrando um ritmo um pouco antes num Challenger e recebeu o convite da Federação Francesa. E ela definitivamente não está desperdiçando essa segunda oportunidade. Inclusive ela disse na entrevista pós-jogo que não tem nenhum motivo para não sonhar grande, que o objetivo dela é sim ganhar no torneio. Claro que ela tem grandes adversários pela frente, mas seria uma das melhores histórias que a gente já viu em Roland Garros. Tá, agora vamos falar da campanha sensacional que fez o João em Roland Garros. Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que a temporada de Saibro do João não foi boa antes de Paris. O brasileiro chegou à França vindo de 3 derrotas seguidas de uma pausa de 2 semanas. Existiam grandes dúvidas sobre o nível que o brasileiro ia conseguir apresentar no Grand Slam francês. Eu vou admitir, inclusive, eu duvidei de que ele ia conseguir fazer uma boa campanha em Roland Garros. Principalmente depois que o adversário da primeira rodada dele foi definido. E ele teve que jogar contra um adversário muito experiente e muito bom que está voltando de lesão, o Hubert Hurkacz. Mas o João fez uma estreia excelente. Ele jogou igual veterano e venceu o polonês por 6-2, 6-4, 6-2 com bastante facilidade. Depois dessa primeira rodada, ele teve um jogo um pouco mais tranquilo. O João pegou o francês Pierre-Hugues Herbert, que tinha sido número 2 no mundo de duplas, mas nunca foi um grande jogador de simples. Inclusive, os dois, pelo visto, são bem amigos e já se conheciam muito bem, então o João sabia bastante o que tinha que fazer para vencer. E apesar do placar indicar um 7-6, 7-6, 6-4, foi um jogo que não teve muitos sustos para o João. Infelizmente, na terceira rodada, ele não conseguiu passar pelo britânico Jack Draper. Ele acabou sentindo o momento,
ficou um pouco nervoso de estar jogando a terceira rodada de Grand Slam contra um jogador que tá jogando muito bem. E o Draper fez uma partida de veterano. Controlou o ritmo, não deixou o João ter muitas oportunidades e não deu oportunidades para o João de voltar ao jogo. Por causa disso, o João acabou sendo eliminado pelo mesmo placar que ele ganhou na estreia, por 6-2, 6-4, 6-2. Mas a campanha em Roland Garros foi um indicativo de que ele está melhorando e que as coisas vão começar a acontecer aos poucos para o brasileiro. É só a gente ter paciência. Infelizmente, nem tudo foram flores nessas primeiras semanas de Roland Garros. A organização do torneio tem recebido uma forte pressão porque eles não têm escalado as mulheres para jogar nos jogos da sessão noturna. A explicação da organização é que, como os espectadores compram um ingresso para assistir apenas uma partida, os jogos femininos não oferecem espetáculo suficiente por serem de apenas 3 sets. Mas eu sinceramente não compro essa desculpa e também não acredito que o motivo seja apenas financeiro. Até porque, na minha opinião, tem um público grande que gostaria muito de assistir a Aryna Sabalenka ou a Iga Swiatek jogando nos maiores palcos e talvez até um pouco mais tarde. Elas com certeza encheriam a quadra. E a verdade é a seguinte: se vocês vão negar oportunidades às atletas femininas por elas não jogarem uma partida de 5 sets, façam elas jogarem 5 sets. Apesar de que eu acredito que isso não é benéfico nem para as atletas, nem para a organização do torneio, que vai ter que lidar com um calendário caótico nessas 2 semanas de Roland Garros. E sim, eu entendo que quem compra o ingresso quer ganhar bastante valor pelo dinheiro que eles gastaram. E é inegável que as partidas femininas são mais curtas, afinal o formato é menor. Mas por causa disso, nós podemos ter 2 partidas femininas na sessão noturna ao invés de uma masculina. Assim, a gente dá mais valor ao ingresso que o espectador comprou para a sessão noturna e a gente dá palco a atletas que merecem muito, porque elas jogam muito, mas muito tênis mesmo. Bom, no meu primeiro vídeo eu falei que eu acreditava que o Alcaraz ia ser campeão de Roland Garros. Será que eu mudei minha opinião? Eu acho que, primeiro de tudo, é importante a gente comentar que o espanhol vem jogando bom tênis. Mas, sinceramente, até aqui ele não teve nenhum grande teste e ainda assim ele teve momentos de inconstâncias em partidas que, na teoria, deveriam ter sido tranquilas. Por exemplo, contra o bósnio Damir Dzumhur, o Alcaraz simplesmente desapareceu por 90 minutos. Ele perdeu o terceiro set e se encontrava uma quebra atrás no quarto set. Claro que o espanhol era muito superior e quando as coisas se encaixaram para ele na partida, ele de novo tomou o controle e ganhou com facilidade. Mas eu acho que quando ele pegar um atleta que nem o Sinner ou o Djokovic, a mente dele não pode dar esse passeio. Principalmente porque o Sinner vem jogando um tênis assustador. O italiano ainda não perdeu um set. Inclusive, depois da primeira rodada, ele não perdeu mais seu saque. Ele vem sendo extremamente dominante nas partidas, mas a gente sabe que ele tem problemas para vencer do Alcaraz, principalmente no saibro. E o italiano provavelmente ainda vai ter outro grande problema pela frente. Ele tem que enfrentar ou Alexander Zverev ou Djokovic, que vem jogando muito bem também. Eu ainda acho muito difícil a gente apostar contra o Alcaraz, principalmente nesse Grand Slam quando ele pega ritmo. Então eu acho até que eu não mudo a minha opinião de quem vai ser campeão. Mas nesse momento eu acho que existe uma dúvida real sobre quem vai ser campeão de Roland Garros. Enquanto no começo do torneio, na minha cabeça, o Alcaraz era o claro favorito. Mas me conta aí, quem você acha que vai ser campeão de Roland Garros? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aí antes de ir embora. E obrigado por assistir mais um episódio de Bate Pronto.